Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa aula hoje com a segunda geração, segunda fase do modernismo, né? O nosso foco maior será o modernismo no Brasil, mas nós vamos falar também do modernismo em Portugal, com a pessoa de. Com a toda a contribuição de Fernando Pessoa, nesse poeta que até hoje é lembrado, né, que trouxe essa contribuição para a literatura portuguesa e, por que não dizer, brasileira, né? Já fiz uma videoaula sobre a primeira geração do modernismo, quem perdeu ou quem está esquecido, mas está lá no meu canal. Você segue aí meu canal e você vê a primeira geração do modernismo, que foi a implantação, né, do modernismo aqui no Brasil no ano de 1922, né? Chamado de Semana da Arte Moderna. Nós já trabalhamos a questão da contribuição dos escritores, como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Nós já trabalhamos sobre Manuel Bandeira e entre outras personalidades que contribuíram, deixaram seu legado para a literatura brasileira, ok? E hoje, geração do modernismo, né? Lembrando que lá o modernismo primeiro iniciou com o pré-modernismo, né? Que não é um movimento propriamente dito, mas era uma preparação para a chegada do modernismo aqui no Brasil, que ele chegou de fato só em 1922 com a Semana da Arte Moderna. E em 1930 a primeira fase passou, né, e chegou agora uma nova geração chamada segunda fase, né, consequentemente, que começou em 1930 e foi até 1945. A partir de 1945 já marca uma nova fase, que é a terceira geração, chamada de terceira geração ou pós-moderna, né? E hoje nós estamos numa fase contemporânea, como eu tenho dito em todas as aulas de literatura do modernismo, né? Nós estamos hoje numa fase contemporânea. Então, bem-vindos à segunda geração do modernismo, que se inicia em 1930, a gente vai voltar um pouquinho, tá certo? 1930 e vai até 1945. Vamos ver o que foi essa fase. Lembrando mais um conceito aqui do que é modernismo. O modernismo foi um movimento literário e artístico no início do século XX, ok? Já no finalzinho do século XIX já começou a acontecer, início do século XIX, início do século XX, já começou o pré-modernismo, não é um movimento propriamente dito, mas já era preparação para a chegada de uma nova mentalidade literária em todas as esferas, tá certo? O objetivo era o rompimento com o tradicionalismo. Antes do modernismo havia o simbolismo, e antes do simbolismo o parnasianismo, e antes do parnasianismo o realismo, e antes do realismo o romantismo. Todos esses movimentos presos às regras, né? Presos a uma determinada norma. Então, com a chegada do modernismo, também chega essa nova mentalidade. Rompimento com o tradicionalismo, né? O simbolismo que pregava uma literatura voltada para uma arte psicanálise. O parnasianismo voltada para uma arte apenas pela arte, sem nenhum compromisso com o que estava acontecendo com o social. Chamada de arte acadêmica, né? A literatura, a libertação estética, a experimentação constante, principalmente a independência cultural do Brasil, ou do nosso país, é o lema do modernismo, né? Só para lembrar, porque isso já tem. Eu acredito que você, né, que já está no terceiro ano, você já sabe muito bem disso, que o modernismo prega o rompimento dessas regras. Regras com movimentos que antecederam o modernismo, certo? Aí aqui está mais uma vez as fases. Eu vou colocar essas fases de novo, quase no último vídeo, só para reforçar, porque é extremamente interessante, tá certo? Importante que o aluno esteja com isso em mente. 1922 até 1930 começa a primeira fase do modernismo, chamada de fase heróica. Por que fase heróica, né? Porque é um ato de heroísmo mesmo. Foi um ato de heroísmo, um ato de coragem daqueles homens, né? Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, dentre outros, né? Quebrar com essas regras não foi nada fácil. É só você voltar lá à videoaula da primeira geração para você ver que não foi fácil.
marcada pelo radicalismo, pela releitura e ruptura com o passado brasileiro, principalmente autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né? Os grandes aí da primeira geração. Nessa segunda geração, que começa em 1930 e finda em 1945, segunda geração, é a fase da consolidação. Não já está implantado, agora vamos consolidar, tá certo? Consolidar as ideias, tá certo? Primeiro se implanta, primeiro faz aquela propaganda, primeiro faz acontecer, agora vem a consolidação. Não é assim que acontece com as coisas? Então, a mesma coisa é aqui nesse movimento, a consolidação das ideias pós-Semana de Arte Moderna, que aconteceu lá em fevereiro de 1922, na Praça Municipal de São Paulo, né? Tudo acontecia em São Paulo. Volta lá a videoaula. Prosa regionalista e amadurecimento da poesia brasileira. Já foi implantada. Ela já tinha sido implantada, essa nova mentalidade. Já estava acontecendo há alguns anos. Agora vem a consolidação e o amadurecimento da poesia, da prosa, através de escritores como Graciliano. Olha o acervo aumentando. Graciliano Ramos, tá certo? Com a obra Vidas Secas, por exemplo, uma obra que eu recomendo, porque agora são obras que a concepção do modernismo, minha gente, é fazer uma arte preocupada com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Uma arte em que ela sirva não apenas de entretenimento e apenas seja beleza, estética, mas seja uma arte de denúncia social, que se volte para os problemas do Brasil. Então, essa obra de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é uma obra que caracteriza muito bem esse movimento, essa fase, esse amadurecimento, essa preocupação com o regionalismo, essa preocupação de denunciar os problemas sociais vigentes na época. Raquel de Queiroz também com a sua obra, por exemplo, o 15, José Lins do Rego, desculpe, com várias obras, mas aqui eu me lembro no momento, Menino de Engenho, né? Vale a pena você ler, Érico Veríssimo, né? Com a sua contribuição, Jorge Amado, muito nosso, Jorge Amado tem um acervo, inclusive já foi até, muitas de suas obras foram novelas, né, na Rede Globo, como, por exemplo, Gabriela, Tieta e entre outras, né? Carlos Drummond de Andrade, que é um grande destaque na poesia. Vinícius de Moraes, outro destaque na poesia, na história de Vinícius, é extremamente interessante você ler sobre esse poeta, né? Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, e assim, eu sou suspeita a falar de Cecília Meirelles, eu gosto demais da concepção de amor que ela tem, né? De vida, né? Vinícius de Moraes, a concepção de amor que esses homens, que esses poetas, Cecília, né? Vinícius, Cecília tinha com relação à temática do amor, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Que seja bom, que seja duradouro, que seja bom para mim, para ti, mas um amor que não é mais aquele amor pregado no romantismo, um amor exagerado, sentimentalista, um amor sem pé no chão, um amor idealizado. Eles não pregam mais esse tipo de amor, mas um amor que é um amor, mas que se acabou se não dá mais para viver, que a vida continue e que ninguém vai morrer porque não deu certo, né? Murilo Mendes, que faz a sua intertextualidade com Canção do Exílio, um poema bem famoso dele, eu trouxe para mostrar também. Jorge de Lima. Então, aqui estão os principais escritores da segunda fase do modernismo. Em 1945, eu vou apenas mostrar os principais escritores, porque a gente vai também gravar uma videoaula sobre essa geração, tá certo? Mas só para a título de informação, é a fase de maior intensa pesquisa estética, né? Já está tudo prontinho, já está tudo... já foi implantado o modernismo, já foi consolidado, já tem aquela época de amadurecimento, de preocupação com os problemas sociais.
Então, agora é continuar e até hoje você vê, porque o modernismo ele não prega nenhum apego à regra e também não prega, assim, você desprezar os movimentos, tá certo? Hoje, se você quiser, por exemplo, você está numa fase contemporânea, mas se você quiser produzir a moda romântica, você pode e tem que ser respeitado. A moda simbolista, você pode, tem que ser respeitado. E assim sucessivamente. Esse é o lema. Quebrar regra, não há mais regra. É a liberdade de expressão, de estética, de tema, tá certo? Essa liberdade que o modernismo prega. Intensa pesquisa estética, fragmentação da narrativa e experimentação. E seus principais escritores são Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Nós estamos vivenciando, né? Esse é o ano do centenário de Clarice Lispector e também de João Cabral do Melo Neto. João Cabral do Melo Neto fez aniversário em janeiro e Clarice Lispector vai fazer aniversário de morte, né? Se eles estivessem vivos, estaria com 100 anos hoje, né? E Clarice Lispector em dezembro. Então, nós estamos vivenciando esse ano o centenário de Clarice Lispector e por que não dizer de João Cabral do Melo Neto, que fez aniversário, né? Se estivesse vivo estaria com 100 anos, ele fez aniversário de 100 anos, faria aniversário de 100 anos em janeiro, tá certo? Vamos continuar. Segunda fase do modernismo em Portugal. Né? O que foi que aconteceu? A proclamação da República, que é um fato histórico, em 1910, e a Primeira Guerra Mundial em 1914, era o que estava acontecendo, ao mesmo tempo em que acontecia a segunda geração do modernismo. Provocaram mudanças na sociedade portuguesa. O modernismo em Portugal iniciou-se nesse período em que o país estava em processo de compreensão de sua nova identidade. Portugal, no início do século XX, assistiu a uma fase particularmente agitada de sua política. O descontentamento com o regime monárquico, retrógrado e anacrônico, e o ufanismo republicano, que visava colocar o país em compasso com as grandes nações imperialistas europeias. Então, o modernismo surge nesse período de efervescência política, né? De mudança, ok? Lá em Portugal. As gerações do modernismo português, né? Também foram divididas em três. Primeira geração, que é a geração chamada de orfismo, né? O orfismo, que é o desejo de renovação. O orfismo é o desejo de renovação. Na primeira geração, lá em Portugal, estava havendo essa preocupação. O orfismo, o desejo de renovação. E os principais escritores, Fernando Pessoa, que a gente vai falar nos próximos slides, né? Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiro, né? São os principais, mas Fernando Pessoa é o principal dos principais, tá certo? Segunda geração, que é chamada de o presencismo ou a arte pela arte. Observem que é sempre um novo revestido de velho, né? Esse lema aqui, arte pela arte, era uma concepção de que movimento? Lá do parnasianismo. Ele pregava a arte pela arte, né? Um desprendimento, não sou médico, não sou político, não sou pai, não sou mãe, não tenho que ficar preocupado com os problemas sociais, mas fazer apenas uma arte bonita, voltada para o que é belo, o que é bonito, a estética, a musicalidade, a sonoridade, o bom uso, né, da língua formal, e assim era o lema. Então vejam que a segunda geração, o presencismo, lá em Portugal, também tinha essa preocupação, arte pela arte, relembrando o parnasianismo, ou literatura puramente artística. Quais são os seus principais escritores? José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. A terceira geração, gente, é a geração do neorrealismo, né? O que é que faz você lembrar o neorrealismo? Né? O que é o neorrealismo? É aquele movimento em que já se preocupa, pelo menos um pouco, com os problemas sociais.
A literatura não é apenas para quem tem essa concepção, não é apenas um instrumento de distração, de divertimento, de entretenimento, mas um momento em que as pessoas também refletem sobre o que está acontecendo à sua volta. Abordando a problemática do desenvolvimento industrial, era um dos temas da atualidade que eles discutiam. Seus principais autores, Alves Redol, Ferreira de Castro e José de Sena, tá certo? Isso foi o que aconteceu lá em Portugal. Mas o nosso foco, gente, maior aqui nessa aula é o Brasil, tá certo? Como eu disse anteriormente, Fernando Pessoa foi um dos maiores poetas em Portugal. E não recebeu apenas elogios em Portugal, mas até aqui no Brasil, ele foi assim uma personalidade que influenciou a muitos poetas, né? Vale a pena você ler sobre a biografia dele, sobre a concepção de literatura dele. Vale a pena você estudar mais sobre Fernando Pessoa, porque o tempo que você tem aqui é insuficiente, né? Veja uma fala dele. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem nunca ouviu isso aqui, né? Isso aqui é de Fernando Pessoa, que é uma fala de Fernando Pessoa. O homem é do tamanho do seu sonho. O homem é do tamanho do seu sonho. Isso é uma fala de Fernando Pessoa. Gente, Fernando Pessoa foi tão inteligente, um poeta tão inteligente, que ele não só conformado em ser poeta, ele criou outros poetas. Ele tinha vários poetas dentro dele. E não eram assim pseudos poetas. A gente pode até chamar de pseudos poetas mesmo, mas na verdade ganha o nome de heterônimos. Quem nunca ouviu falar de Fernando Pessoa e seus heterônimos, né? Ele era um poeta e um grande poeta e trouxe uma grande contribuição, e não conformado com isso, ele ainda fez vários outros poetas, criando identidade, nacionalidade, gosto literário, concepção literária. Então, ele criou mais de 70 heterônimos. Claro que a gente não tem condição de colocar tudo aqui, né? Não tem condição. Mas, assim, os três que mais se destacaram dos heterônimos de Fernando Pessoa, que nunca existiram essas pessoas, né? Caeiro, por exemplo, nunca existiu. Alberto Caeiro nunca existiu, né? Mas ele fez existir esse homem. Esse homem tinha uma mãe, tinha um pai, que era diferente de Fernando Pessoa, certo? Tinha uma nacionalidade, tinha um gosto literário, tinha uma concepção matemática que ele discutia. Tudo isso que Fernando Pessoa criou. Veja quanta riqueza, quanta inteligência esse homem teve, quanta contribuição, né? Fernando Pessoa, nascido em 1888, morreu em 1935. Foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa. Língua portuguesa, gente. Veja a contribuição. Figura central do modernismo português. A figura central. Outros tiveram contribuição, mas ele foi o expoente, a gente pode dizer, né? Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa foi vários, olha atenção para isso aqui, que é a fala que eu disse anteriormente. Foi vários poetas ao mesmo tempo. Ele foi vários poetas ao mesmo tempo. Criou heterônimos, né? Esses homens que nunca existiram. Mas ele criou. Ao ponto da sociedade, por algum tempo, durante muito tempo, né? Essas pessoas existem. Porque elas têm tudo de uma pessoa que uma pessoa precisa. Pelo menos o que está escrito denota que elas têm tudo que uma pessoa precisa. Nacionalidade, família. Poeta com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Então veja a riqueza literária desse homem, né? Fernando Pessoa, que tem essa imagem aqui, né? Fernando Pessoa, né? E seus heterônimos. Pessoas e seus heterônimos, né? Gente, é tão curioso aprender sobre Fernando Pessoa, que quando ele
chegou um momento em que, quando ele ia escrever poesia dele mesmo, que não fosse de Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, são os 3 principais heterônimos de Fernando Pessoa, são os que mais se destacaram. Eles se destacaram tanto que chegou um momento que Fernando Pessoa tinha até ciúme deles. Quando Fernando Pessoa ia escrever uma poesia que ele mesmo fez, né, tudo foi ele que fez, mas quando ele ia fazer algo que ia ficar com o nome dele, aí ele dizia Fernando Pessoa, ele mesmo. Algo assim, para o povo saber que foi Fernando Pessoa, que não foi Alberto, que não foi Ricardo, que não foi Álvaro, tá certo? Então, veja o nascimento. Alberto Caeiro, em nascimento em 1889. Ricardo Reis, em 1887. Álvaro de Campos, em 1890. Ano de morte, pelo menos o de Alberto Caeiro, 1915. Local de nascimento, olha, um nasceu em Lisboa, o outro em Porto, o outro em Távira. Eu acho que é esse mesmo. Está bem pequenininho, vocês vão ver quando eu passar o conteúdo também em PDF para vocês, tá certo? A profissão. Alberto Caeiro não tinha profissão. Ricardo já era médico e o outro engenheiro. Álvaro de Campos era engenheiro naval. Habilitação. Instrução primária. Aí os outros não tinham. Local onde vive, em campo, outro no Brasil, outro em Lisboa. Minha gente, nada. Aí a caracterização, né? A caracterização, estatura média, frágil, o outro é moreno, baixo, forte. Eu achei super curioso isso aqui. E muito interessante, trouxe para vocês, tá certo? Olha, Álvaro de Campos, alto, 1,75 m, magro, entre o branco e o moreno, né? Da minha cor. Pronto. Então, não existiram essas pessoas. Isso aqui é o próprio Fernando Pessoa criando outras pessoas, tá certo? É por isso que a imagem diz Fernando Pessoa e seus heterônimos. Fernando Pessoa e os outros poetas que ele criou. Criou só apenas 3, não foram muitos, né? Mas os que mais se destacaram foram esses aqui. E que ele se sentia, às vezes, ciumado. Tem uma até, quando você começar a ler, que ele sentia muito mais ciúme mesmo. Como sentir ciúme do que eu mesma faço, né? Parece loucura, mas é também uma concepção que os estudiosos dizem, né? Que todo poeta tem um pouquinho de loucura, né? Fernando Pessoa. É fácil trocar as palavras, difícil é interpretar os silêncios. É fácil caminhar lado a lado. Difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto. Difícil é chegar ao coração. Fernando Pessoa. Ele tem muitos poemas que vale a pena você fazer a leitura, né? O poeta é um fingidor, finge tanto, finge até sentir dor, né? Tão lindo esse poema. Vejam aqui essa imagem aqui, de Fernando Pessoa. Ferrato Pessoa foi o maior poema da sua língua. De Ferrato mesmo, Ele tinha vários heterônimos, né? Lembrem-se, heterônimos, né? É sinônimo de pseudo, né? Falso. São pessoas que nunca existiram, né? Mas que aconteceu. Porque o pseudo, né? O pseudo poeta é aquele poeta que tem... Ele existe, mas o nome que ele coloca é falso, ok? É falso. E o heterônimo não. São pessoas que geram... São pessoas que realmente não existem. Pessoas que não existem, certo? Quem é que está por trás dessas pessoas? Fernando Pessoa. Ele tinha vários heterônimos, cada um com suas dores e seus sintomas. Aí eles vão ao médico, né? E isso causava muitos problemas à sua vida pessoal. Senhor Pessoa, Senhor Caeiro, Senhor Campos, Senhor Reis. Infelizmente, para o Senhor, só posso fazer um plano coletivo, né? Um plano coletivo. Loucura, né? Mas mostrando o quanto esse homem foi importante, inteligente. Agora, a segunda fase, ou segunda geração,
do modernismo aqui no Brasil, né? Recebendo como herança todas as conquistas de 1922, já foi implantado, agora vamos consolidar, esse é o lema. A segunda geração modernista brasileira se estende a partir de 1930 e vai até 1945, período extremamente rico, tanto em termos de produção poética, quanto de prosa, tá certo? Se já era bom, ficou ainda melhor. Reflete um período conturbado na história, né, no momento histórico. Assim, a par das pesquisas estéticas, o universo temático se amplia, incorporando preocupações relativas ao destino dos homens e ao estar no mundo. A preocupação agora é com o Brasil. É uma poesia que não seja que seja agora uma poesia de importação. Uma poesia, lembra lá do antropofagismo, né? Do movimento Pau-Brasil, liderado por Oswald de Andrade, né? Não mais uma literatura que copia os outros países, mas uma literatura que sirva de modelo e que se preocupe e que invista nos seus, que valorize a sua literatura, o seu povo, a sua história, que traga à tona as questões sociais, que sirva para entreter, para divertir, para sorrir, mas que sirva também para refletir. Essa é a preocupação. Segunda geração do modernismo brasileiro, aqui mais uma vez reforçando, aconteceu em 1930, ok? Recebendo como herança todas as conquistas. Aqui é só para reforçar o que a gente acabou de ler, certo? Vamos lá. Fatos históricos. O que estava acontecendo aqui no Brasil em 1930 a 1945. Aí vocês vão pedir também a parceria da professora de história, né, o professor de história de vocês, que estava acontecendo a crise da Bolsa de Nova York em 1929, né? E olha, continuou. A ascensão, né, do nazismo e do fascismo, o combate ao socialismo, a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. A crise cafeeira, a Revolução de 30, a intentona comunista e o Estado Novo foram alguns dos fatos históricos que estavam acontecendo. Esses fatos aconteceram exatamente no período em que estava ocorrendo a segunda geração modernista, ok? Na prosa, o que é prosa? É romance, são os textos escritos em paragrafação, ok? Quem se destacou na prosa? Quem se destacou nos romances? Quem se destacou? Olha, José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos. Quem se destacou na poesia, que é verso abaixo de verso, que é o conjunto de versos, que é o soneto, composição poética de 14 versos, né? As 3 primeiras estrofes, 4 quartetos, né? E as 2 últimas, 2 tercetos. 2 quartetos, 2 tercetos. Aí essa junção é chamada de soneto, ok? Você pode contar mesmo, são 14 versos. E as 2 primeiras estrofes têm 4 versos cada uma. Aí a gente chama de quarteto. E as 2 últimas estrofes, 3 versos cada uma, tercetos. Essa composição chama-se de soneto. Então, que não é uma descoberta agora, não. O soneto, ó, faz tempo. Vai lá para os conteúdos do primeiro ano de literatura que você vai ver que o soneto surgiu ali, bem antes do classicismo, tá certo? Ou por ali, no classicismo. Na poesia, quais foram os destaques, minha gente? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes. Olha o acervo aumentando. Vocês lembram que no parnasianismo, bem poucos, né? Foram poucos poetas parnasianos. Por quê? Porque era uma poesia voltada apenas para a poesia, né? Para o belo, para o lindo, para o vocabulário erudito, né? Mas quando chega no modernismo, esse acervo aumenta, minha gente, porque não há mais a prisão das regras, não há mais aquela preocupação em viver com as regras. A prosa, o romance,
o nacionalismo, os problemas realistas, né? O engajamento social, a preocupação agora é com o social, é um romance de denúncia. Romance de denúncia. Capitães de Areia, de Jorge Amado, minha gente, me lembrei agora. Leiam. Se não lê, baixa em PDF, em a obra, assiste ao filme. Lê pelo menos um trecho, tá certo? Você vai ver por que esses homens são destaques na prosa modernista. Porque isso aqui, minha gente, denuncia problemas sociais. Esses homens denunciaram problemas sociais, tá certo? Na poesia também a abordagem mais séria, tá certo? Da simplicidade, fala sobre um amor, mas um amor diferente do romantismo. O amor do romantismo é um amor exagerado, é um amor idealizado, é um amor sentimentalista, demais, tudo em excesso, né? E tudo que é demais vai prejudicar, né? Cecília Meirelles, aqui está uma das poesias de Cecília Meirelles que eu mais gosto, que é o título, cujo título é emotivo, né? Veja que ela diz: eu canto porque o instante existe e a minha alma está completa. Eu não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmãs das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se faço, se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa rituada ou ritmada. Está tão pequenininha, mas vocês vão ver depois. E um dia sei que estarei indo, mais nada. Ok? Ela prega aqui, né, que a vida é passageira, né? Que a gente deve aproveitar o momento. Vejam a concepção de produção já do poeta modernista, que é diferente da concepção do poeta do romantismo, do poeta do parnasianismo, do poeta do simbolismo, ok? A concepção dela agora é uma concepção de viva o momento, ok? Eu canto porque o instante existe. Eu faço porque o instante existe. Viva o momento. Essa era a concepção dela. É uma concepção bem interessante, né? Soneto de fidelidade, soneto de despedida, de Vinícius de Moraes, que eu recomendo também você ler sobre, né, a vida desse homem, né? Garota de Ipanema, aquela canção Garota de Ipanema que ele fez com Tom Jobim, eu acredito que foi com ele mesmo. É uma das canções mais famosas dele, né? Veja o que ele diz em Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo, e sempre tanto, mesmo que em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, e ao seu pesar o seu contentamento. E assim, prestem atenção nessa terceira estrofe, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama. E eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O amor, a pregação aí do amor, diferente daquele amor de Luiz Vaz de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, né? É um paradoxo lá, né? Como é que o amor é fogo, ele arde, você não vê, né? Que ali é o amor para ser sentido e não vivido. Aqui não. Viva! Né? Aproveite. Mas se não der certo, cada um vai para o seu lugar. Ninguém mata ninguém vai se matar por isso, não. Porque, olha, ele diz aqui, e posso lhe dizer do amor que tive, que seja imortal, que seja bom, posto que é chama, né? Ele pode apagar, né? Ele pode acabar, né? Mas verdadeiro amor não apaga, né? A gente aprende, né? Mas que seja infinito enquanto dure. Minha gente, ele teve vários casamentos. Acho que foi por isso que ele fez esse poema aqui. Mas vale a pena você ler, eu gosto muito. Canção do Exílio, lembram de Canção do Exílio, que foi um poema lá do romantismo, né? Canção do Exílio é um poema de uma das maiores expressões do romantismo da primeira fase, né? Que é Gonçalves Dias.
Gonçalves Dias foi uma das maiores interpretações nacionalistas lá do romantismo brasileiro. Né? Prega o amor exagerado, a idealização pela pátria, ao ponto dele dizer que minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores, né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Ele estava exilado, tinha saído do Brasil e tinha ido para outro lugar, por uma questão política, né? Em cismar sozinho à noite, mas prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Olha, as aves de lá cantavam, as aves do Brasil cantavam mais lindo, mais bonito na concepção dele do que onde ele estava. Veja a questão da nacionalidade, do amor à pátria, né? É tão exagerado que ele chega a dizer. E o sentimento de posse, que era uma característica também do poeta romântico. Gonçalves Dias, ao ponto dele terminar: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto o sabiá. Aí, olha, um século depois, né? Passa-se o século, né? Murilo Mendes faz essa intertextualidade, ó. Minha terra tem maceiras de Califórnia, onde cantam gatarumas de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, vendendo a prestações. Gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sussurros em famílias, os sussurros, são dois R's, sussurros em famílias. Tem uma testemunha, a Gioconda. Eu moro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade, né? Gente, ficou pequenininho, mas aí vocês melhorem a leitura, tá certo? A questão aí, mas vocês, a leitura aqui, o objetivo é que vocês vejam que aqui fala do amor à pátria, mas aqui também o amor à pátria, né? Está escancarado, mas dos valores, né? Do preço, dos problemas, né? Que é difícil para você conseguir as coisas, né? Aqui é romantismo e aqui já é modernismo. Aqui é o exagero, aqui é a idealização e aqui já é através da poesia, uma denúncia social, né? Problemas característicos de denúncia social. Mais uma vez, mostrando para vocês quando começa e quando termina a primeira geração, quando começa e quando termina a segunda geração, 1930, que foi a aula de hoje, até 1945. A partir de 1945 é a chamada pós-moderna, tá certo? A terceira geração. E aqui estão algumas obras, né, que eu coloquei para que vocês tenham interesse de fazerem a leitura ou baixarem a obra. Muitas dessas obras aqui já estão em filme e vale a pena. Por exemplo, Vidas Secas, né? O 15, Menino de Engenho, Capitães de Areia, O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo, São Bernardo de Graciliano Ramos. Gente, pelo menos uma, faça leitura ou assista a obra. Graciliano Ramos, em Vidas Secas, já tem a obra. Todo ano eu passo para o meu aluno do terceiro ano. Não é uma obra romântica, sem dúvida. É uma obra de denúncia social, que reflete,
que traz à tona problema social. Que problema é? Eu não vou nem dizer para você ficar curioso e fazer a leitura ou assistir a obra, tá certo? Terminou a aula. A próxima aula de literatura a gente faz com a terceira geração e a fase contemporânea, certo? E fiquem com Deus e até a próxima aula. Leiam ou assistam Vidas Secas.